Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos agora, consagrando essa noite ao Senhor, consagrando a nossa casa, consagrando a nossa vida ao Senhor, e que se cumpra a palavra dos Salmos, que diz: deito-me, logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Também declaramos que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Meu Deus, nós cremos que a tua presença está conosco. Jesus, nós dependemos de ti. Nós dependemos de ti. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Te pedimos, nos guia, nos mostra o caminho, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual e nos livra da maldade, das oposições, das contrariedades, e que toda resistência espiritual a nós, ao nosso chamado, ao nosso propósito, caia por terra. Meu Deus, colocamos diante de ti as nossas intenções, mas que as nossas intenções estejam ligadas ao teu propósito. E se as nossas intenções não estiverem ligadas ao teu propósito, então, Senhor, nos mostra, porque queremos estar de olho no propósito, queremos estar de olho naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em o nome de Jesus, Senhor, nos perdoe por todo egoísmo, nos perdoe por muitas vezes, Pai, queremos seguir a nossa vontade e não a vontade de Deus. Queremos seguir a direção dos homens e não a direção do Senhor. Meu Pai, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto conosco. Coloca a tua mão, Senhor. Eu posso ver o teu trabalhar na vida de pessoas. Eu posso ver as mudanças que estão acontecendo agora, aqui, neste momento, no nome de Jesus. E que haja um liberar do Senhor sobre essa vida. Haja um liberar do Senhor sobre essa casa. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Que o favor do Senhor esteja sobre essa vida. Que a graça do Senhor esteja sobre essa vida. Derrama, Pai, da tua paz. Derrama da tua alegria, derrama da tua força sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre todos os seus projetos e sobre todos os seus sonhos. Libera do teu favor, meu Pai. Libera do teu favor sobre essa vida. Libera do teu favor, Senhor, sobre esta casa, no nome de Jesus. Os abençoe, Senhor. Os abençoe, Senhor. Derrama da tua graça, Senhor. Derrama do teu favor, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E eu consagro a ti, Senhor, essa noite e consagro também o mês de novembro de 2026. Que novembro de 2026 nós possamos ver o propósito do Senhor se cumprindo na nossa vida, se cumprindo na nossa casa. E eu quero fazer uma oração, Pai, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que haja cura agora. Nós cremos que Jesus Cristo cura, que as mãos dele toquem em você, que feridas cicatrizem, que alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo, que câncer renda-se ao poder de Jesus Cristo e toda impossibilidade no corpo físico dessa pessoa renda-se ao poder e à ação de Jesus Cristo. Agora, toca, Pai, com o teu poder, toca com a tua graça, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu senti a presença de Deus aqui nessa oração. Como eu senti. Sabe, Deus me mostrando coisas aqui. Deus me mostrando coisas.
Deus me dando instruções enquanto eu estava orando. Aleluia, aleluia, isso Deus vai fazer com você. Se você ouviu a mensagem que eu preguei hoje sobre as notificações do céu, você sabe que Deus se comunica conosco de várias maneiras e você pode ser notificado essa madrugada pelo céu. Amém? Você pode ser notificado essa madrugada pelo céu, porque Deus tem várias formas de falar conosco. Eu quero, nesse momento, dar um testemunho aqui para você. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós temos muitos testemunhos. Eu recebi o testemunho da Lindy Nalva. Ela escreveu assim: este ano tive um acidente no pé, no dia 1º de outubro, que cortou 2 tendões e deixou uma ferida aberta de difícil cicatrização. Segui o Senhor nas orações e no propósito da vida extraordinária. No 5º dia, o Senhor profetizou sobre a cura do pé. Eu criei na palavra. E no 9º dia, o Senhor profetizou sobre a cura da canela, pois a minha perna direita doía muito por ficar muito tempo deitada com o pé para cima. Recebi essa bênção de cura, graças a Deus, e hoje venho agradecer pela cura total do meu pé, que já está cicatrizado, para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelo seu esforço diário em estar orando por nós. Glória a Deus, irmã, Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Ele, eu tenho muita fé nele. Amém? Eu já vi tanto milagre de Deus, tanta coisa bonita de Deus. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Nós temos tido experiências tremendas com Deus. Nessa escola de profetas que nós tivemos nesse último final de semana, tinha uma mulher. Ela tinha uma vida muito, eu posso dizer, fora, sabe, da vida que Deus tinha para ela. E ela disse que quando rolava os vídeos no YouTube e ela me via, ela não clicava porque ela tinha medo. Ela não sabia por quê. Olha, escuta isso que eu vou te dizer. Ela tinha medo, ela não sabia o porquê. Daí um dia, alguém manda para ela, não me lembro se foi um livro meu ou se foi um vídeo. Eu sei que ali a vida dessa mulher mudou. Ela converteu e hoje é missionária. E inclusive está se preparando para ir fora do país ministrar. Eu fico maravilhado porque muitas vezes, sabe, o inimigo quer impedir você de orar, quer impedir você de escutar as orações, quer impedir você, sabe, de participar de um culto, de ir numa escola de profetas. Eu gostaria que você perguntasse para aquelas pessoas que estiveram na escola de profetas, que você perguntasse para eles as experiências que eles tiveram. Você vai ver tantas experiências. Inclusive, nós já marcamos a nossa escola de profetas em julho, a nossa escola de profetas que vai acontecer em Orlando, certo? Vai acontecer nos Estados Unidos e nós já estamos deixando ali no site para o pessoal entrar em contato conosco e já se preparar para ir, certo? Tem muita gente dos Estados Unidos que me pediu para me mandar com um pouco mais de antecedência, porque às vezes eles moram em outro extremo, então pode se organizar aí. Vou estar 2 dias com vocês no mês de julho, tá? Entra ali no link que está no meu site e chama a minha equipe, ok? Também quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa oração com 10 pessoas. Você pode, cada um de vocês pode compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E se puder compartilhar com mais, com 1000, manda aí para 1000, tá bom? E terça-feira nós vamos começar a carta para Jesus. A mesma carta para Deus, né? Você vai escrever uma oração, você vai fazer um pedido para Jesus. Nós vamos ficar 30 dias em oração e jejum aqui. E eu creio, oração e jejum são chaves mestras para o impossível. Qual é o desafio que você tem? Faz uma carta para Jesus, escreve e apresenta em oração, aprenda a orar no propósito e sem quebrar. Começa terça-feira, está disponível para você baixar, tá? É que o meu pessoal colocou aqui no plástico para mim não sujar, né? Mas você pode baixar lá no meu site www.vinicius17.com.br, certo? Então, vá lá. E um detalhe, eu tenho uma instrução específica, depois de você baixar a carta, eu tenho uma instrução específica para essa carta aqui. Eu vou te dar a instrução na terça-feira, certo? Na terça-feira, amanhã nós vamos encerrar esse propósito aqui, dos 12 dias de clamor para 12
meses de bênção, mas na terça-feira eu tenho uma instrução já nas 6 horas da manhã para dar para você sobre essa carta, ok? Deixa eu compartilhar com você uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre a síndrome hoje de Esaú. Tem gente trocando propósito eterno por momentos de prazer temporários. A Bíblia nos diz em Gênesis 25:32, Esaú disse: estou a ponto de morrer, para que me servirá o direito de primogenitura? A Bíblia diz que Jacó estava cozinhando um guisado vermelho, uma comida, né? Alguns dizem que era também uma lentilha. Enfim, independente se for um guisado com lentilha ou era só lentilha, Jacó estava preparando, estava com um cheiro agradável. Esaú chegou do trabalho, estava cansado, estava com fome, e ele pediu: me dá um pouco dessa comida. E Jacó disse: não, fiz essa comida aqui para mim. E Esaú disse: não, mas me dá, eu estou com fome. E Jacó, muito esperto, disse: me vende a tua primogenitura, e daí eu dou para você essa comida. E Esaú disse assim: do que me serve a primogenitura? É sua, me dá para cá que eu estou com fome. Aqui nós vemos o retrato da impaciência. Porque tem coisas, gente, que o dinheiro não compra. E uma delas é o favor de Deus. O fato de Esaú, naquela época e naquela cultura, ser o primogênito, isso representava que ele iria ser o herdeiro. Mas para ele, sabe, não importava ter o direito de primogenitura, ele achava que aquilo ali era só um título. Ele achava que aquilo ali era uma conversa, era uma questão, sabe, cultural, era um costume antigo e que aquilo não fazia diferença para a vida dele. Nós vemos um homem que não dava valor para aquilo que é importante. A impulsividade de Esaú foi inimiga dele, porque a imaturidade tirou dele oportunidades, tirou bênçãos do céu que estavam sobre a vida dele. Esaú representa a geração que não sabe esperar, impaciente, ansioso. Esaú trocou a herança por um instante. Como muitos hoje, eles querem a bênção, mas não querem o processo. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem ter que viver o que Deus quer que eles vivam. Fome emocional, a falta de reconhecimento, a falta que as pessoas têm, sabe, de elogio, isso traz indecisões e traz decisões ruins. A Bíblia diz em Gênesis 25:34 que desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A incapacidade de algumas pessoas de adiar recompensas é a marca da imaturidade emocional. Há pessoas que não sabem esperar para algumas coisas, então eles adiam recompensas. Não era fome de comida, era fome de sentido. Muitos hoje, como ele, tentam preencher o vazio com prazeres rápidos, com imoralidade, com validação e até mesmo com redes sociais. O prazer de agora e o preço depois. Desprezou Esaú, a Bíblia diz. Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Tem muita gente desprezando o conselho de Deus. Tem muita gente desprezando a notificação do céu que eu falei hoje, na oração, na live, no culto, das 9 horas da manhã. Aquela mensagem ali pode ter impactado a vida de muitas pessoas, mas impactou a minha vida também. Porque eu entendo que durante a minha vida, Deus sempre me notificou. Deus sempre me notificou e eu tenho recebido notificações do céu ao longo da minha vida. Notificações do céu ao longo, da minha história. E eu vou dizer para você, nessa escola de profetas, olha bem o que aconteceu. Eu fui notificado pelo céu.
numa notificação forte, numa notificação de mais ou menos 10 anos. Há 10 anos atrás, Deus me notificou também. Há 10 anos atrás, Deus me notificou. Há 10 anos atrás, Deus me notificou. Há 10 anos atrás. E neste sábado da Escola de Profetas, eu fui notificado pela segunda vez. Nós estávamos preparados para almoçar, estávamos ali nos ajeitando, né? Porque estava no meio do evento, então a gente comeu na igreja mesmo. A gente contratou, né, uma equipe de cozinha que fez ali um almoço para nós, fez a janta também, né? E a gente comeu na igreja. A igreja tem uma sala grande lá, onde a gente sentou junto com os nossos convidados, e eu senti dentro do meu coração que eu tinha que pedir uma oração. Eu trouxe 2 profetas, e um deles era de Bogotá, o outro aqui do Brasil. E eu disse: meus irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros, e eu e a minha esposa estamos numa missão, e precisamos que vocês orem por nós. E subi numa sala que temos em cima, num outro andar, e demos as mãos ali, eles começaram a orar por nós, e o fogo de Deus começou a entrar, e o Senhor falou conosco, o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor me notificou, e eu peguei aquela palavra e disse: meu Deus, e agora? Então eu já sabia o que fazer, porque quando o céu nos notifica, nós sabemos o que temos que fazer. Quando o céu nos notifica, nós sabemos o que temos que fazer. E sabe, quando você compreende que se você ignora a notificação do céu, logo ali na frente o preço vai ser alto, então não ignore. Eu quero que você entenda que se Deus falou algo com você, não tente pagar o preço da desobediência. Deus o livre. Deus nos livre a todos nós. O problema de Esaú não foi o guisado, foi o desprezo pelo que era eterno. Foi o desprezo pelo que era eterno. Esaú representa todos os que vendem a sua consagração por conveniência, a sua identidade por aprovação. O inimigo não precisa tirar o seu chamado, ele só precisa te distrair dele. E se o diabo consegue te distrair, você perde a direção, você perde o propósito, você perde aquilo que Deus tinha reservado para a sua vida. E assim como Esaú, muitos de nós temos desprezado as direções do Senhor, temos desprezado o conselho do Senhor, temos desprezado as notificações do céu. Te aconselho a ouvir essa palavra que eu ministrei hoje no culto. Foi poderosa demais e vai te ajudar. Não faça como Esaú, de desprezar algo que Deus te deu. Se Deus te deu um chamado, não despreze. Se Deus te deu uma direção, não despreze. Se Deus te deu um conselho, não despreze. Amém? Então, segura essa palavra. Segura essa instrução do Espírito Santo na sua vida. Segura essa palavra, segura o que Deus está falando com você. E seja guiado pela voz de Deus. Seja guiado pela voz do Espírito Santo de Deus a partir do dia de hoje. Amém? Não despreze o que Deus está falando com você. Não despreze. Se Deus está te chamando, inclusive para terça-feira agora, começar esse propósito de oração e jejum, não despreze isso. Porque Deus pode estar querendo operar algo na sua vida ainda mais, que nós vamos entrar num propósito, vai ser o primeiro propósito do ano com o jejum. Tá? Essa carta para Jesus aqui vai ser o primeiro propósito do ano com o jejum. Então eu convido você a começar conosco terça-feira. Vamos começar o ano com jejum e oração. Amém? Vamos começar o ano com jejum e oração. Nós começamos orando e agora temos a oportunidade
de começar esse ano com jejum e oração. Terça-feira começa esse propósito aqui, ó, carta para Jesus, carta para Deus. Amém? Você vai fazer uma carta, você vai escrever, você vai colocar a sua vida, você vai fazer uma oração aqui. E eu tenho uma instrução para te dar na terça-feira às 6 horas da manhã, ok? E você que mora nos Estados Unidos, você já pode se inscrever para a nossa Escola de Profetas, que vai acontecer em julho aí, tá? Entre em contato com a minha equipe, você que mora nos Estados Unidos, você que tem amigo nos Estados Unidos, inclusive você que tem amigo nos Estados Unidos, compartilha com ele essa live, já para que ele também possa participar dessa Escola de Profetas, certo? Que nós teremos, será de 2 dias nos Estados Unidos, vai ser uma grande bênção. Tá? Então, vá lá no meu site e entre em contato com a minha equipe. Ali tem todas as informações, ok? Muito bem. Ó, amanhã eu também tenho aula na academia aqui no Global. Eu vou dar a terceira chave de mudança de mentalidade. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos, parentes, pessoas próximas de você. Compartilha com pelo menos 10 pessoas, 10 pessoas, com pelo menos 10 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora? Amém? Nós vamos orar, nós vamos apresentar diante de Deus a tua vida. Escreve aqui nos comentários se você vai estar dentro desse propósito que nós vamos começar terça-feira, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. O seu compromisso não vai ser comigo, vai ser com Deus. É o primeiro jejum do ano, certo? Logo, logo eu falo que jejum que vai ser, vou falar na terça mesmo, tá? E quem não puder jejuar, não tem problema, a gente jejua por você, tá? Mas vai ser um propósito muito forte, vai ser 30 dias de um propósito e eu creio em respostas divinas. Amém? Então, se você está dentro desse propósito, já coloca aqui, já declara no mundo espiritual que você está dentro, que você vai convidar pessoas também para entrarem dentro desse propósito. Amém? Manda aí para o máximo de pessoas, convida eles para fazer esse propósito junto com você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor e abençoe a vida de cada pessoa que está entrando aqui nesse propósito de oração junto conosco. Toque-os com o Teu poder, Pai. Toque-os com a Tua graça e que o Teu favor os envolva completamente. A minha oração, Pai, é para que o Senhor livre essa pessoa de todo o mal, para que o Senhor livre a sua casa de todo o mal, para que o Senhor guarde a sua família, para que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Eu oro também por cura. Todo aquele, Pai, que anda ansioso, que anda doente emocionalmente, que precisa, Pai, de paz no seu interior, que receba agora. Jesus Cristo é paz. Jesus Cristo é saúde, não só física, mas de alma, de espiritual. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder agora. Toque-os, Pai. Toque-os, Jesus. Nós oramos por cura, por milagre, porque cremos em Ti, Jesus. Também oramos pela salvação de todos dessa casa.
Você que está aí me ouvindo, que não quer desprezar a voz de Deus, que não quer desprezar a presença de Deus, chama por Jesus, diga: Jesus, eu nunca vou te desprezar, eu nunca vou desprezar tua voz, eu nunca vou desprezar tua santa palavra, eu nunca vou te desprezar, Senhor. E no nome de Jesus, profeticamente, eu quero declarar que novembro de 2026 está abençoado pelo Senhor. Consagro todos os teus planos a Deus nesse momento, para que deem certo, para que você tenha sucesso no nome de Jesus. Senhor, abençoe agora a vida de cada pessoa. Tira toda a dor de cabeça, toda a opressão espiritual e traga vida, Jesus. Traga vida, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo você aqui para o último dia desse propósito. Quero ver todo mundo ao vivo aí comigo amanhã, 6 da manhã. Deus te abençoe e até mais. O jejum é uma chave mestra para o impossível. Quando você jejua, você não tem ideia do movimento espiritual que acontece. O diabo odeia quando você jejua. Toda vez que eu jejuei, que eu entrei em propósito de oração e jejum, eu vi milagres na minha vida e na vida de outras pessoas. Quando Deus me mostrou injustiça nas portas da minha vida, eu entrei no propósito de oração e jejum. E em alguns dias, Deus abriu a porta para que eu entrasse na televisão. Por isso eu quero dizer a você, aprenda a jejuar. Jejuar pode mudar a sua história. Jejuar pode mudar completamente o que você está vivendo agora. Sabe essa situação que você está lutando e você ora e você busca e você vai no culto e você lê a Bíblia e parece que as coisas não mudam? O jejum, ele não muda Deus, mas ele vai mudar você e ele vai trazer alguns benefícios para a sua vida que vão atrair a presença de Deus. Ele vai trazer alguns benefícios que vai fazer com que você se torne mais sensível, ele amplifica as coisas que Deus coloca na sua vida. Quer saber mais? Fica até o fim desse vídeo, porque Deus vai falar muito com você nessa palavra e no final eu quero fazer uma oração com você e também quero lhe fazer um convite muito especial. Então fica aí. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você não entrou aqui nesse vídeo por acaso. Não existe acaso, não é nada aleatório. Isso aconteceu de você entrar aqui nesse vídeo porque Deus quer falar com você. Amém? Talvez seja esse o tempo que Deus está preparando para você começar a jejuar. E para mudar as coisas na sua vida, de repente você está numa situação complicada. Você não sabe como que vai sair dessa situação? Ei, o jejum vai ajudar você a ouvir a Deus melhor. Você sabia disso? Preste atenção nessa palavra. Em Mateus capítulo 4, olha o que está escrito aqui. Verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E Jesus ficou 40 dias em jejum, até que o diabo apareceu para tentá-lo. Você tem que compreender uma coisa. Quando você faz um tempo de jejum, um tempo de consagração, o inimigo, a ação maligna, ela sempre vai se incomodar com isso. Jesus estava lá no deserto, não estava incomodando ninguém. Ele não estava ganhando as pessoas para Deus. Ele não estava trazendo seus sermões que transformavam realidades. Ele não estava transformando água em vinho. Ele não estava curando os doentes. Ele estava sozinho no deserto. Estava em oração e jejum e a Bíblia diz que o tentador apareceu. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você se torna um amplificador de poder, de graça, de favor. Existe um movimento espiritual, os céus se abrem sobre a sua vida. Então, o jejum é muito poderoso. Em momentos cruciais, sempre homens e mulheres jejuaram para mudar as circunstâncias.
E existem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Jejum não é dieta. Qual que é a diferença do jejum intermitente para o jejum espiritual? Ambos podem auxiliar na saúde. No entanto, o jejum como dieta não tem oração. O jejum como dieta é só benefícios para o corpo. Agora, o jejum espiritual, que é regado com oração, com meditação na palavra, com busca por Deus, esse jejum não vai trazer só um benefício para o seu corpo. Ele vai trazer outros benefícios. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que negar-se, humilhar-se, silenciar o ego, para que o Espírito Santo nos governe, é algo de Deus. A carne luta contra o Espírito, mas no jejum o Espírito prevalece. Ou seja, o combate da carne é vencido quando você jejua. O combate é vencido. O jejum ele abre espaço para que a presença de Deus mude a sua história, assim como mudou a história na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que quando a arca da presença esteve na casa de Obed, Deus abençoou ele poderosamente. E ele foi tão abençoado pela presença de Deus que estava ali, que era representada pela Arca da Aliança, que diz que todos ficaram sabendo do que estava acontecendo na vida de Obed. Eu fico imaginando o que estava acontecendo assim de tremendo, negócios bem-sucedidos, todo mundo saudável, a família crescendo, Deus abençoando. Ou seja, enquanto a arca estava na casa de Obed, os céus estavam abertos sobre a casa daquele homem. Quando você busca a presença de Deus através do jejum, com certeza o favor de Deus virá sobre a sua vida. A Bíblia também nos fala de jejuns coletivos que mudam destinos. Em Joel 2,15 a Bíblia diz: consagrem um jejum e proclamem uma reunião solene. Olha só, consagrem um jejum. Quando nós jejuamos coletivamente, e eu já entrei em muitos propósitos assim, segunda-feira eu vou entrar num novo e vou ficar 14 dias fazendo um jejum coletivo com muitas pessoas. Quando isso acontece, é uma convocatória. Coisas mudam não só na nossa vida, mas em regiões inteiras. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus traz respostas para uma região quando existe um jejum coletivo. O jejum ele produz clareza e visão espiritual, ou seja, ele vai lhe ajudar no seu discernimento de como você compreender o que está acontecendo com você. Você vai ter também uma clareza maior sobre a vontade de Deus, se esse negócio é de Deus para você, se aquela direção está certa. Então, o jejum vai trazer essa clareza, essa visão espiritual. O jejum também produz um caminho para o Espírito Santo agir na sua vida. É por isso que quando você começa a jejuar, você muitas vezes entra, em guerra para largar o jejum, porque você está abrindo um caminho para Deus agir na sua vida. É por isso que eu disse para você no início que o jejum é uma chave mestra para que o impossível de Deus aconteça. Ele humilha a nossa alma diante de Deus, porque a nossa alma quer estar sempre no controle, ela quer fazer o que ela bem entender. E quando você jejua, você submete a sua carne à vontade de Deus, ao Espírito, certo? Existe ali uma guerra espiritual entre a sua carne e o seu espírito. O jejum ele também purifica a nossa fé. Purifica a nossa fé porque quando nós jejuamos e oramos, nós entramos na presença de Deus, Ele corrige coisas na nossa vida, Ele tira toda a contaminação da nossa fé, Ele tira a sujeira do pecado, a sujeira da acusação e tantas outras coisas. E o jejum ele nos prepara para o poder do Espírito Santo. O jejum nos prepara. Por isso o jejum é a chave que desbloqueia livramento, como aconteceu no caso de Esther e no caso de Josafá, do rei Josafá. Você lembra que Esther, ela
ela jejuou e ela pediu para o povo jejuar e orar também para que Deus desse um livramento para a nação. Ou seja, o jejum libera livramentos. O jejum também traz proteção. Esdras, ele teve proteção de Deus, porque se levantou muitos inimigos, muita inveja contra ele, e através do jejum dele, do povo, Deus trouxe proteção. O jejum também traz direção. Em Atos capítulo 13, a Bíblia nos fala que os homens de Deus oraram por uma direção de Deus nas suas decisões, nas suas escolhas, e através do jejum, Deus deu a direção clara para eles. E também o jejum traz restauração, como está escrito lá em Joel capítulo 2. Comece pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus começou seu ministério jejuando, nos mostrando a importância de antes de você fazer qualquer coisa, ou de você ter qualquer tipo de vitória pública, de qualquer grande realização, você jejuar. Os discípulos jejuaram, não só Jesus, a igreja primitiva jejuou, Moisés e Elias jejuaram também por 40 dias e as suas vidas nunca mais foram as mesmas. E o povo de Deus jejua desde Moisés. Então o jejum é algo estabelecido na palavra. O jejum ele pode ser total, só com água. Alguns dizem que o jejum total é até sem água. Eu acredito que o jejum não dá para tirar água, até por causa do seu corpo físico, mas em alguns casos, aí é cada um com Deus e cada um cuidando da sua saúde também, certo? Eu acredito que as pessoas têm que procurarem um médico antes de fazer jejuns pesados. Agora, você pode fazer um jejum mais leve, por exemplo, de ficar uma semana sem comer pão, uma semana sem comer açúcar, se essa for a direção de Deus para você e você tiver saúde para isso. Se não tiver saúde, não faça, porque tem pessoas que não podem ficar sem o açúcar. Mas eu entendo que tudo que for equilibrado e for como direção de Deus, porque você também não pode fazer um jejum, sabe, da sua cabeça. Você tem que ser dirigido por Deus, sentir uma necessidade de jejuar, de se colocar diante de Deus. E claro, eu volto a dizer, quem tem problema de saúde é bom procurar um médico. E até quem não tem problema de saúde, né, para fazer um jejum mais longo. Eu tive um amigo que fez um jejum de 40 dias e ele teve que procurar um nutricionista no final do jejum para poder voltar a comer. Porque a gente pensa que jejuou ali alguns dias e que já pode comer carne e salada e não sei mais o que. Tem um processo, podemos dizer assim, para voltar a comer quando fica um tempo longo de jejum. Então, por isso que precisa da orientação médica. Agora, você também pode fazer um jejum tirando, sabe, outras coisas que você gosta, que fazem parte. Por exemplo, você que é acostumado a tomar o café da manhã, ou você que é acostumado com o cafezinho, ou com chimarrão, você que é gaúcho, você pode tirar isso aí por uma semana. É conforme Deus te dirige. Na verdade, eu vim aqui para falar para você que quando você jejua, você tem que estabelecer um tempo, seja de uma semana, seja de um dia, de 3 dias, de 5 dias, de 40 dias. Faça um propósito. Eu estou começando um propósito com Deus. Na verdade, já comecei. Não é que eu estou começando, já comecei esse propósito. Esse meu propósito vai até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro. Ou seja, vão ser quase 6 meses de propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu acredito, tanto que votos, jejuns, orações específicas, eu acredito que são muito poderosos e podem trazer um destravar, podem trazer um romper para a sua vida. Claro que, como eu disse, tudo tem que ser feito por uma direção de Deus, às vezes com uma orientação médica, certo? E fazer certo. Se você vai fazer um jejum de 24 horas, comece ele com oração e termine ele com oração. E não adianta fazer jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta. Tá? Jejum sem oração é dieta. Ah, mas eu vou fazer um jejum para emagrecer. Sem oração é dieta. Com oração é jejum espiritual. Amém? Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu sei que tem muita gente aí que precisa de restauração. Tem muita gente aí que precisa de livramento.
Tem muita gente aí que precisa de mudança de estação na sua vida. É por isso que agora, segunda-feira, eu vou começar um propósito de 14 dias de oração aqui no canal. Eu oro às 6 da manhã, às 18 horas. E nesse meu propósito de 14 dias, vamos fazer jejum e oração. Quem pode, né? E quem não pode, só vai orar com a gente. Tá? Mas vai ser algo incrível, vai ser algo que Deus vai nos tocar. Segunda-feira eu vou anunciar qual que é o propósito de jejum que eu irei fazer. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso, tenho uma expectativa no meu coração. Eu quero fazer uma oração por você, porque de repente você está passando por uma luta e Deus trouxe esse vídeo para você, para dizer para você que nessa luta que você está enfrentando, o jejum vai ser uma ferramenta poderosa. Jejum e oração, chaves mestras para o impossível. Você abre portas que estão trancadas através do jejum. E volto a dizer, o jejum não muda Deus, mas muda você. Amém? Ele torna você mais sensível. Ele faz você vencer certos pecados. Ele lhe ajuda a ver, a sentir com mais clareza a voz de Deus. Amém? Posso orar por você agora? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Quero também apresentar para você o meu livro novo, Café com Jesus. A partir de amanhã já vai estar disponível no meu site, tá? Esse é o Devocional 2, é o volume 2 do Café com Jesus. E ele vem bem completo, ele vem com novidades. E assim como o volume 1 foi assim uma bênção no Brasil, fora do Brasil, o volume 2 eu creio que vai ir mais longe para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está em oração e jejum junto comigo. Cada pessoa, meu Deus, que vai entrar nesse propósito, já está nesse propósito, assim como eu estou. Eu peço que o Senhor possa separar essa pessoa para esse tempo de busca, para esse tempo de entrega, para esse tempo de rendição. Eu oro para que o Senhor opere milagres na vida dele, na vida dela. O Senhor destrave o destino dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, que seja curado e que pessoas sejam despertadas na fé a te buscarem, Pai, em espírito e em verdade, para que possam conhecer a glória de Deus e ter experiências sobrenaturais com Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa a tua curtida aqui. Clica no sininho e ativa as notificações. E se não nos segue, começa a nos seguir. Inscreva-se no canal aqui. Deus te abençoe e até às 18 horas hoje, onde estaremos em oração. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família e sobre a empresa, os negócios, a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera favor, libera paz, libera alegria, que dentro dessa casa haja harmonia, sim, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche essa vida com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Afasta a inveja, a obra de maldade, toda invocação contrária a ela e declaramos por terra em nome de Jesus. Quebramos todo o poder das trevas, toda a influência maligna contra os filhos, contra a família e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar, aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando.
a mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma amarra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado, mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei! Se Ele não mandou você parar, é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que, quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração
é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, sabe, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Sabe, elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, sabe, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra! Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro estava dizendo, gente? As crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, sabe, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, sabe, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, sabe, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, sabe, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que, na verdade, eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso, existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise?
Se Deus está permitindo a crise para me abençoar, é que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca, por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim, aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, aqui dentro.
É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele, mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe? É tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe? Não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E também, se você quer ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, eu estou de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e pelos meus parceiros. E se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa obra, de ser um semeador, doador, um parceiro de fé, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se você quiser ser, vá lá no meu site e veja como e conte com as nossas orações. Amém? Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar, e vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Kingdom Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo às 9 da manhã, em Alphaville,
e às 18h30 minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração? Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e com o Teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal, livra do laço do diabo, livra das acusações, livra da mentira, livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa, dê vitória com os filhos, dê vitória no casamento, dê vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de força e de ânimo sobre a tua vida e sobre a tua casa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus, que todo câncer, que toda alergia, que todo tipo de problema relacionado a dores nas pernas, nas costas, que haja cura agora no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és aquele que cura e nós declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também oramos para que todo tipo de ansiedade, de angústia, de depressão vá embora, se afaste da vida dessa pessoa e que venha sobre ela um novo tempo, que as energias dela sejam recarregadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebramos o poder da inveja, quebramos o poder dos ataques espirituais contra a vida dessa pessoa e declaramos: ela está guardada pelo Senhor. Sua casa está guardada pelo Senhor. Meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao redor da família dela, no nome de Jesus Cristo, e nós declaramos: nenhuma influência do mal tem poder sobre essa casa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje você vai receber uma palavra profética e no final eu quero fazer mais uma vez uma oração por provisões especiais essa semana. Amém? Eu quero fazer essa oração hoje por provisões especiais. Na oração da manhã eu fiz essa oração porque o Espírito Santo me tocou e hoje eu também vou fazer essa oração. Por isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês para compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. E no final eu tenho um recado importante, também sobre a Escola de Profetas, ok? Então fica aí até o fim, porque tem coisa boa aí pela frente, em nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho da Nadir. A Nadir escreveu para a gente assim: a paz. Na live da manhã, quando o Senhor orou por uma pessoa que tinha problema no olho esquerdo, eu tinha catarata nesse olho e quase não enxergava mais nada. O médico havia dito que não dava para operar, mas na mesma hora em que o Senhor falou, eu tomei posse e fui curada para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Certa feita, lembrei de um testemunho. Uma mulher, ela tinha tido um acidente quando criança e ela perdeu a visão de uma das vistas dela e não enxergava nada. Para a medicina era irreversível o caso dela naquele olho, então ela só conseguia enxergar de um olho. Ela estava no meio de um culto, de um evento que eu estava fazendo, e naquele evento estava o poder de Deus muito forte ali naquele evento, e de repente ela começou, a saltar de alegria, e ela chegou bem perto de onde eu estava. Ela disse: eu fui curada, e eu não entendia. E ela disse: olha aqui, eu estou enxergando. Aquele olho que ela não enxergava nada, Jesus Cristo a curou. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você que está aí nessa oração, saiba que Deus sabe do seu problema. E Ele tem o poder para intervir. Por isso, chame por Jesus. Aonde você está? Chame por Jesus. Ele vem. Ele ouve. Ele opera milagres. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 2 Crônicas 7,14. E hoje você vai ser confrontado na sua vida espiritual. Está pronto para isso? Está pronto para ser confrontado na sua vida espiritual? Porque tem alguns confrontos que a gente até corre deles.
Mas há momentos que Deus ele nos confronta e para nos convencer a alinhar a nossa vida, o nosso coração, à vontade e ao propósito dele para nos abençoar. Então é um confronto com amor. É que nem quando o filho ou a filha está fazendo uma coisa errada e você diz para aquele jovem, para aquele adolescente, senta aí e vamos conversar. É um confronto, é um tipo de confronto. Então é importante nós permitirmos que o Senhor fale ao nosso coração. Em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Sempre, quando existe arrependimento num coração, existem bênçãos do céu que são liberadas. E essas bênçãos estão preparadas, estão prontas para ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu vou falar aqui de algumas coisas que vão ser confrontadas, algumas coisas que vão ser confrontadas hoje. E a primeira delas é: não tem resposta sem intimidade. Milagre sem processo é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Se você quer ter resposta de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus é uma proximidade que eu preciso ter do Senhor. Semana passada, eu estava me preparando para a escola de profetas que nós tivemos aqui em São Paulo. Eu fiquei uma semana em consagração e foi incrível as respostas que Deus me deu. Foi incrível as coisas que eu pedi para Deus, as direções até da palavra, porque eu tenho feito isso já há alguns anos. Toda a escola de profetas eu preparo uma palavra diferente e eu quero revelações do alto. Eu fiquei uma semana debruçado, sabe, na palavra, na oração, buscando direções de Deus, buscando, sabe, ajudar as pessoas, e eu queria informações quentes do alto. Não tem resposta sem intimidade. Não tem resposta sem intimidade. Se você quer viver coisas novas de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade, como eu disse, é uma proximidade. Sem proximidade, não tem intimidade. Tem que se aproximar de Deus, tem que se dedicar um pouco mais, tem que se afastar, sabe, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus. Tem que se afastar até mesmo daquilo que não é uma coisa ruim, mas está lhe distraindo, está te afastando de Deus. É tempo de nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, através da oração, através da busca, é me aproximar de Deus. E eu me aproximo de Deus através da oração, através do jejum. Eu me aproximo de Deus praticando a sua palavra, até quando ninguém está enxergando. Nós precisamos buscar essa proximidade de Deus e nos afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não é bom, daquilo que de alguma maneira perturba a nossa vida, de alguma maneira trava o nosso relacionamento com Deus, uma proximidade. A segunda coisa, fé sem posicionamento é só um discurso bonito para boi dormir e eu não sou boi. Você tem que entender, a fé tem que ter um posicionamento. Porque as pessoas hoje parece que normalizaram. Não, eu sou da fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas fé sem posicionamento. E posicionamento aonde? Posicionamento na obediência. Posicionamento na palavra. Fé sem obras não serve para nada. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você está aqui, está na oração, está buscando a Deus. Fé sem posicionamento é discurso bonito, não tem raiz, não vai se firmar. E como a gente diz lá no Sul, não vinga. Porque a fé, ela tem que estar acompanhada de posicionamento. Quando Deus fala comigo para fazer algo,
Bem, Deus falou, eu tive a informação, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que dar um passo de fé, porque a fé sem obras é morta. Então, quer que Deus opere na tua vida essa semana? Quer ver coisas novas? Te firma na oração, te aproxima de Deus. Comece a andar por fé. Se nós queremos coisas maiores da parte de Deus, nós temos que aprender a seguir os comandos do Espírito. No sábado, agora que passou, eu disse para as pessoas que eu aguardava todas elas no domingo às 6 da manhã. Sabe por quê? Esses atos de fé, para a pessoa despertar. Esses atos de fé vêm para a pessoa, fazer algo além, porque a fé sem um posicionamento, sem uma demonstração, ela fica sem raiz. Toda fé, toda a direção que Deus deu para o povo de Israel, precisou deles marchar, precisou, deles seguirem uma instrução, de serem guiados pela nuvem que Deus colocou ali, que era a manifestação da glória de Deus, porque a fé tem que ter posicionamento. A fé tem que ter posicionamento. Muitas vezes a gente chama as pessoas para participar de um evento e a pessoa pensa assim, não, se Jesus quiser, Ele me encontra aqui onde eu estou, Ele vem aqui no meu sofá, Ele vem aqui na minha cama. É claro que Ele vem. Mas muitas vezes Deus vai desafiar a sua fé. Ele vai dizer para você sair lá do outro lado do mundo e vir até um lugar porque Ele quer te abençoar. Na nossa escola de profetas, agora que nós tivemos na semana passada, tinha gente de Dubai, tinha gente de Portugal, tinha gente da Austrália. E olha, eu vou dizer para vocês, a Austrália não é um lugar, não é um lugar perto, não. É um lugar bem distante. É um lugar bem distante. Ou seja, as pessoas, quando Deus coloca algo no coração delas, elas têm que se posicionar. Isso vai fazer elas caminhar. Isso vai fazer elas saírem do lugar que elas estão e virem, porque a fé sem posicionamento é só discurso bonito. Amém? Então, quer lutar pela tua família? Começa a buscar Deus aí. Se entrega ao propósito, te rende a Deus. Começa a orar, até na madrugada, quando o Espírito Santo te levanta para interceder, vai lá orar, vai interceder. Você confia. Até quando? Esse é o terceiro confronto na sua vida espiritual. Você confia até quando? E se Deus contrariar o teu plano? Vai parar de crer? Porque Deus está fazendo as coisas de uma maneira diferente? De uma maneira que você, você achava, puxa, mas Deus vai fazer desse jeito? Ei, confie até o fim. Aprenda a confiar até o fim. Aí você diz assim, puxa, mas Deus tá virando a minha vida de cabeça para baixo. Ei, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Confia nele. Confia nele. Porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas diferentes. Então confia. Aí você diz assim, puxa, mas olha, Deus está fazendo de uma maneira que tá tirando certas pessoas. Deixa que Deus tire, porque quando Deus tira alguém, Ele está abrindo espaço para pessoas novas entrarem. Oh, glória a Deus. Entendeu? Então confia até o fim. Porque algumas pessoas confiam, até certo ponto. Porque elas estão sendo confrontadas. Deus está mudando muito, Deus está mexendo muito, mas Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus que movimenta as coisas. Amém? Ele não tarda. Deus não tarda. Mas será que você não entregou ainda a Deus o tudo que Ele quer que você entregue? Porque nós muitas vezes pensamos, Deus está demorando, mas e você já entregou tudo que Ele pediu para você entregar? Já entregou a Deus tuas preocupações? Já entregou a Deus teu coração? Já entregou essa resposta nas mãos de Deus?
Você está aguardando para que Ele haja na sua vida? Porque às vezes a gente não se entrega por completo e quer que as coisas aconteçam, sabe, agora. Mas as coisas às vezes não estão acontecendo porque a gente não está se entregando totalmente. Tem que se entregar ao propósito. Você tem que se entregar a uma direção que Deus deu. E sabe, algumas direções que Deus dá vão ser muito confrontadoras. E elas vão mexer com você. Mas eu aprendi que da maneira de Deus as coisas sempre funcionam. Eu posso não entender totalmente, mas eu vou confiar, eu vou me entregar totalmente a esse propósito, porque eu sei que me entregando a Deus as coisas vão acontecer. Se o silêncio te irrita, talvez é porque você não está querendo ouvir. Você só quer controlar as coisas. Nós queremos controlar as coisas. Não estamos querendo ouvir. Você está irritado porque você não quer ouvir. Você não quer sair do controle, você quer estar na direção. E Deus é melhor na direção do que nós. Entrega para Ele e confia, descansa. Eu sei que você está sendo confrontado aqui nessa palavra, mas entrega o controle para Deus. Você está perdendo as estribeiras porque você não quer ouvir. Mas se você ouvir, Deus vai mudar a tua história. Se você ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Se você ouvir, Deus vai intervir nessa causa e vai abrir a porta e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Você crê? Diga assim comigo: eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Amém? Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. E para encerrar, você está esperando uma palavra? Quantos de vocês estão esperando uma palavra? Mas e se Deus já te deu a direção? Aí você diz, mas eu não estou sabendo dessa direção. Às vezes Deus nos dá uma direção e nós não percebemos. Peça a Deus misericórdia, peça perdão por você estar distraído. E o Senhor vai lhe dar novos sinais. Ele vai mostrar as coisas para você. E essa vai ser a direção do Espírito Santo que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? É isso que eu ensino na Escola de Profetas. Eu ensino as pessoas a não perderem a direção de Deus para a vida delas. Tem gente que pensa que Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta. Não. É para ensinar você a não perder nenhuma resposta de Deus no teu caminho. A você perceber tudo que Deus está falando com você. Gente, Deus não está mudo. Deus está sempre falando. E se você pediu uma resposta, essa resposta veio. É por isso que eu quero convidar você. Nós estamos agora nas últimas vagas da Escola de Profetas. E eu quero convidar você a participar dessa escola que será aqui em São Paulo, dia 7 e 8 de novembro. Nós estamos nas últimas vagas e pode encerrar, inclusive, até 19 horas de hoje, tá? Ou às 20 horas, eu não sei. Estamos agora nas últimas vagas, nós abrimos mais algumas vagas e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vai ser no mês de novembro, dia 7 e 8 de novembro. Se você quiser, é só você ir até o meu site www.vinicius07.com.br. Só tem um detalhe. Se você tentar acessar e não conseguir fazer a sua inscrição, é porque fechou as vagas. Daí vai ter uma imagem ali dentro do meu site que vai mostrar para você que as vagas encerrou, ok? Então, se você tentar no final da oração e não tiver mais, porque nós estávamos nas últimas vagas, então daí você, para a próxima, eu lhe aguardo, ok? Então, só queria deixar isso aqui bem explicadinho para você, porque estamos nas últimas vagas e se Deus está falando ao seu coração, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. É surpreendente, né, o que Deus está fazendo e como as pessoas querem acertar, como as pessoas querem tomar as decisões certas. Sabe, tem empresários
que têm me procurado e me procuraram inclusive nessa escola de profetas e disseram assim: depois que eu aprendi a ouvir a Deus nos meus negócios, as coisas mudaram na minha vida, mudaram totalmente. E muitos desses hoje são meus parceiros doadores nos programas de televisão, porque é isso. Deus quer te abençoar para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, tá aí o meu convite para você em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com todos da sua família, porque hoje nós vamos fazer uma oração por provisões especiais. Amém? Então manda aí para alguém, tá? Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Se você não conhece meu site ainda, você deveria conhecer. Nossos eventos passam por lá, nossos livros passam por lá, passa tudo por lá, né? É uma plataforma que tem abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive a Academia Kindle, enfim, tem muita coisa boa ali no site, ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários 10.000 vezes mais na minha vida e família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora e vamos orar por provisões especiais. Pai Santo e Justo, graças te damos, Pai. Graças te damos, Espírito Santo, porque nós queremos andar tão próximos de Ti, nós queremos tanta intimidade contigo, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos saber do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Meu Deus, nossos ouvidos estão prontos para ouvir a Tua voz. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção entrando no caminho dessa pessoa. Como está escrito no Salmos 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós e a nossa casa estamos cobertos com o sangue de Jesus. Jesus protege a nossa casa. Jesus protege a nossa família. Nenhum mal prosperará contra nós e contra a nossa casa. Eu declaro que essa casa é abençoada. Eu declaro que dentro dessa casa há alegria, dentro dessa casa há provisão, dentro dessa casa há fartura. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Profetizo provisões especiais entrando na vida dessa pessoa, provisões especiais entrando na empresa, provisões especiais entrando na casa, provisões especiais entrando na vida dos filhos, e essa provisão vindo em várias formas, por meio de ideias, por meio de inspiração, por meio de bons negócios, por meio de mais clientes, por meio até mesmo de bênçãos específicas, e o Senhor falando a respeito dessa pessoa
para aqueles, meu Deus, que podem ser uma fonte de bênção na vida deles. Eu apresento essa pessoa e oro para que portas se abram, para que oportunidades cheguem até você, para que coisas novas do Senhor cheguem até a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, abre o céu sobre teus filhos e nós te pedimos, Pai, perdão, porque muitas vezes, Pai, queremos andar pela fé, mas não queremos ter o posicionamento. Que hoje, Pai, a partir de hoje, tenhamos o posicionamento de andar contigo, de caminhar pela fé, de falar pela fé, de fazer as coisas pela fé, crendo que aquele que vive está em nós. Doce Espírito Santo, nos enche da tua presença, ó Deus maravilhoso. Amém e amém. Glória a Deus! Compartilhe agora essa oração com 9 pessoas pelo menos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês. Olha só, meu chamado aí pela fé, meu chamado pela fé. Aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã, amanhã junto conosco aqui. Deus te abençoe e até mais.